vocês estão É. pedindo, eu vou jogar ela no YouTube, tá? E aí vocês podem acessar Ô, através. professor, Oi? depois você consegue mandar o link do chat do grupo lá do WhatsApp, aí no grupo, só É, claro. para a gente conseguir acessar, porque eu também tô fora dele. Aí se compartilhar ele pelo link ali no Teams, tem como. Você tá falando pelo chat aqui? É, isso. Se Manda tiver aqui. Se como. vocês conseguirem pegar, acabei de enviar. Beleza, valeu. Agora, do contrário, é, até agora eu não vi nenhum oi aqui pedindo o grupo, não. Eu acho que é a Larissa que é a aluna que iniciou hoje, que pegou o número. Quem que é? Sim, sou eu, Larissa. Ah, sim. Me manda um oi que eu te mando, tá? Beleza, eu vou salvar seu número e te chamo. Perfeito. Ótimo. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar. Bom, responsabilidade socioempresarial, pessoal, e socioambiental é um tema assim que não precisa falar. Você tem todo normas, né? Principalmente o pessoal da engenharia civil sabe muito bem disso, que para você construir um imóvel hoje, você tem alguns coeficientes, um deles de permeabilização do solo. Existe todo um aparato, né, de normas, de procedimentos que vão nortear o trabalho aí, enfim, do engenheiro. E não é só pela questão da obrigação, mas também que existem elementos aí éticos relacionados. E a gente vai entender um pouco dessas perspectivas, dessas vertentes de responsabilidade socioempresarial. Eu vou falar adicionalmente o material que a gente já tem. Bom, vamos conhecer um pouquinho o que seria isso, então, né? A gente vai aprender, então, e vamos falar um pouco sobre a responsabilidade socioempresarial, que tem a ver com o planeta, né? Com os recursos que a gente emprega. Então, a gente vai conhecer o quê? Os conceitos de responsabilidade social aplicados à engenharia, a ética profissional, o código de ética profissional da engenharia, meio ambiente e sustentabilidade, vamos falar um pouquinho, e a engenharia na perspectiva de sustentabilidade, tá? Então, vocês vão ver aqui que é uma engenharia econômica, uma engenharia sustentável, uma engenharia que é voltada para uma adequação entre sociedade, né, aspectos sociais, econômicos e ambientais, tá? Aí a gente tem, enfim, a sustentabilidade. Então, vamos falar um pouquinho aqui, né? Você sabia que você pode mudar o mundo? Né? Obviamente, né, o que o engenheiro faz no ambiente de trabalho influencia todo mundo, né? Suas ações devem levar em consideração os aspectos éticos, sociais e de sustentabilidade. O conceito, então, de responsabilidade social deve permear toda a carreira do engenheiro. O que a gente faz é voltado, né, para a responsabilidade tanto com o meio ambiente, não é só o meio ambiente, mas, enfim, com a sociedade também, né? E a ética está dentro desses aspectos aí. Ser ético é ser coerente, agir com meritocracia, tá? De forma a não gerar nenhum tipo de conflito com a moral, ok? Com os valores, com as regras que permeiam um grupo social, tá? E aí a gente vai ter, então, este conceito, né, sendo a ética de um tal grupo pode não ser a mesma de outro grupo, porque está relacionada aí a todos os valores que aquele determinado grupo possui. Então, como que a gente pode estar preparado, então, para mudar o mundo, né? Aí, vou admitir esse aluno aqui. Você foi convidado para organizar e participar como diretor da mesa do ciclo de debates intitulado Responsabilidade Social, Ética e Sustentabilidade na Engenharia, em um evento promovido pelo Confea. Serão realizados 4 encontros que abordarão os seguintes temas. Um deles, conceitos de responsabilidade social aplicados em engenharia, ética profissional na engenharia, meio ambiente, sustentabilidade e engenharia na perspectiva da sustentabilidade.
Para se preparar para os debates, você terá de organizá-los, convidar participantes, determinar as regras dos debates, controlar o tempo. Para ser um bom mediador, você deve estudar e preparar um material sobre diferentes temas dos debates. Essa preparação é realizada nas 4 sessões desta unidade. Então, esta unidade aqui, a gente vai abordar esses aspectos, pessoal, esses temas. Conceitos de responsabilidade social aplicados em engenharia, no 1. Ética profissional no 2, meio ambiente e sustentabilidade no 3 e engenharia na perspectiva de sustentabilidade no 4. E aí vem o debate, né? Qual o debate? Conceitos de responsabilidade social aplicados em engenharia. E a gente tem algum material, né? A gente tem material nos nossos livros falando dos conceitos e as aplicações de responsabilidade social na engenharia. Estude e faça um resumo sobre o tema abordando os seguintes tópicos: responsabilidade social e responsabilidade social do engenheiro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Nós vamos falar, vamos ler um artigo específico que vai falar sobre ética e responsabilidade e vamos conversar um pouco sobre isso. A ideia não é fazer um debate em si, né? Mas é conversar um pouco sobre isso, tá? Não interfira na fala dos participantes, amenize os possíveis conflitos entre os debatedores. Isso aqui é a ideia de mediação. Mediação faz isso, tá? Mas aqui a gente vai bater um papo, que a gente não está em ambiente físico de sala de aula, nós vamos bater um papo com todos vocês a respeito disso em cima do que a gente vai ler. Bom, responsabilidade social aplicada em engenharia, o engenheiro deve, então, né, nesse sentido, desenvolver uma visão geral do mundo e ter consciência de que ele é um agente de transformação social. Então, quando a gente fala que o engenheiro ele é um agente de transformação social, porque o que ele projeta, obviamente, se não tiver um viés que interfira ou que melhore as relações humanas, a qualidade de vida de uma determinada população, logo, até o produto que ele faz, né, é um produto que, na realidade, transforma socialmente, mas no sentido de degradação da sociedade. Então, o papel do engenheiro é o contrário, ele tem que melhorar os aspectos, a qualidade de vida de um povo, e não regredir nesse aspecto. Então, por isso que é importante que nós, né, sempre projetemos, né, pensemos em aspectos que realmente vão melhorar, tá? As relações sociais, a forma de vida de um determinado povo, a qualidade de vida. É a mesma coisa de você pensar num centro urbano, você vai desenhar um centro urbano e fazer as ruas estreitinhas para poder colocar mais pessoas ou mais prédios dentro de determinado bairro urbano e você não pensar que aquilo no futuro justamente pode piorar a qualidade de vida com engarrafamentos, etc. Então, esse é um papel da engenharia também. Inclusive, quando nós tivemos os desenvolvimentos das cidades, como que as cidades começaram a crescer, né? Primeiro a gente tinha justamente, não sei se vocês, é lógico, todo mundo a maioria de vocês já deve ter ido em Ouro Preto. Vocês observam que as ruas são muito estreitas, né? As ruas, elas não eram preparadas para veículos que locomoviam tão rápido. Então, o que acontecia? Acontecia que você tinha uma charrete, tinha o deslocamento por tração animal, né? A pé. Você não, o que você faz? Você coloca as suas casas, né, a sua residência próximo ao seu trabalho ou um centro urbano, cada vez mais próximo de onde que existe comércio, etc. E aí o que foi acontecendo? Com o desenvolvimento tecnológico, né, a gente teve aí a figura do ônibus, né? Inclusive a gente teve os bondes dentro dos centros urbanos, né? Esses tipos de meios de transporte fizeram com que a população pudesse afastar desses centros urbanos. Então, por isso que fala assim, a pessoa mora lá em Lagoa Santa e trabalha em Belo Horizonte. O que possibilita isso de acontecer, né? É o meio de transporte.
Então, quando a gente tem um meio de transporte em uma velocidade que atenda esse trânsito, lógico que a pessoa não vai morar muito longe, porque senão ela gasta muito tempo no trânsito e isso piora a vida né, daquele agente, aquele usuário e tal, do transporte coletivo. Então, quando você tem todo um meio de transporte, instrumentos para te possibilitar afastar, a gente vê que as cidades começaram a afastar, ou seja, surgir bairros periféricos, por isso chama periferia, tá? Dos centros urbanos, né? Os veículos automotores tiveram um papel muito de destaque, porque possibilitaram a gente ter uma customização e uma flexibilidade maior desse tipo de transporte, né? E aí onde que o engenheiro entra nisso? Gente, o engenheiro projeta isso tudo, né? De acordo com as novas tecnologias que estão surgindo, a gente, né, tá vendo drone, empresas utilizando drone para poder transportar comida, né, alimento, tipo iFood. A gente observa que a gente está passando aí por uma série de alterações tecnológicas e o engenheiro tem que entender também que ele é um agente de transformação industrial, que ele deve considerar, inclusive, as tecnologias e pensar, fazer um projeto pensando, né, tanto em aspectos ambientais como sociais. Por exemplo, já conversei com alguns colegas meus, né, e ele fala o seguinte: olha, Will, que se eu fosse fazer um prédio hoje, eu ia fazer um prédio todo ecológico, eu ia colocar pastilhas para captação de energia solar na fachada, ia recobrir isso, ele todo com essas pastilhas, enfim, né, pastilhas. Então, a gente tem essas casas sendo construídas com esse viés e a gente observa que existe uma tendência para isso. Mas aí ainda vem, olha, mas por que as pessoas fazem isso afinal? Será que existe uma lei? Será que existe uma pressão social? O que está acontecendo, né? Por isso que a gente fala dessa responsabilidade social aplicada em engenharia, né? Além de desenvolver conhecimentos técnicos e científicos, ele deve aplicá-lo de forma ética humana. Então, você usa o conhecimento, obviamente, em prol de um benefício maior, um benefício da qualidade de vida de um povo, né? Os elementos econômicos que você vai utilizar, tudo é voltado aí para ter eficiência energética, ok? Então, este é um grande tema da aula de hoje. Falar dessa responsabilidade social aplicada em engenharia. E aqui tem uma figura bastante emblemática, né? O que esse menino está fazendo aqui, né? Ele está recolhendo o lixo, né? Do asfalto e tal. É engraçado que geralmente quem faz essa função, né, não é a própria população, né, que faz essa função, né? Existem pessoas que são pagas para isso, né? Mas aí que vem, será que a gente tem que delegar para outro uma tarefa que é tão simples como essa, ou melhor ainda, né? Não sujar, né? Por que a gente suja? Se a gente for ir nos países desenvolvidos, né? De primeiro mundo, a gente observa que culturalmente existem aspectos socioambientais que estão envolvidos, né? Pensar também aqui em não sujar também tem um impacto social. Alguém vai ir lá e ter que limpar, né? A mesma coisa é quando a gente pensa em chicletes, né? A gente que gruda chicletes debaixo da carteira. Eu lembro quando eu estava lá acho que na quinta série, o professor virou e falou assim: gente, tem gente que coloca chicletes debaixo da carteira, ou, sei lá, joga no banheiro, entope o banheiro e tal. E aí, assim, ele falou uma frase bastante interessante, assim, tipo assim, olha, vocês nunca imaginaram que alguém vai ter que limpar isso, outra pessoa vai limpar? Então não é só a questão do meio ambiente, é a questão também social. Aí tem gente que vira e fala assim, mas se ninguém jogar, não tem serviço pro cara, né? Ainda tem gente que tem coragem de falar uma coisa dessa, né? Mas enfim. Então, gente, o que aconteceu? Na década de 50, começou a emergir esse conceito, tá, de responsabilidade social nos Estados Unidos e na Europa. Olha que interessante, né? Década de 50, o que aconteceu na década de 50? Alguém sabe situar no campo histórico? O mundo viveu, né, um evento que, próximo aos anos 50, que marcou bastante o mundo, a forma
como a sociedade... Guerra Mundial. Exatamente. Qual delas? A terceira, a primeira ou a segunda? Segunda Guerra Mundial. É isso aí, a Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, alguém aí estava lá na Segunda Guerra Mundial, gente? É um veterano da Segunda Guerra Mundial? Não, né? Graças a Deus, não, né? Mil estava lá. O Bill tava lá, hein? Tá zoando. Acho que o Guanildo nem estava. De capacete e tudo. Aí, então, ó, gente, Segunda Guerra Mundial, 1945, né? Foi um evento realmente que marcou bastante o mundo, né? E na década de 50, o que que a gente teve, né? A guerra, ela acelerou bastante o desenvolvimento tecnológico, né? Inclusive, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente ainda teve uma outra guerra, né? Um outro conflito aí que foi não armado, né? Foi um conflito que vocês presenciaram aí. Qual que foi esse conflito mesmo? Que não teve pólvora Guerra Fria? alguma. Exatamente, a Guerra Fria, né? Teve a corrida tecnológica, a gente teve duas grandes potências que emergiram no final da Segunda Guerra Mundial. E aí, gente, neste contexto, olha que interessante, neste contexto surge essa corrente, olha lá, de responsabilidade social. O Japão, né, Hiroshima e Nagasaki, foi destruído, né, jogaram a bomba atômica nas duas cidades, mataram, dizimaram um monte de gente. E aí, como lessons learned, como lições aprendidas, ou como nova tendência, surgiu esse conceito aqui, olha, a Europa devastada pela Segunda Guerra, né? A gente sabe que a Europa também ela sofreu bastante, os Estados Unidos ajudaram a Europa, né, a se reerguer, e a gente teve, enfim, né, uma tendência aí a ser discutida no campo do que, olha, eu preciso ter responsabilidade com o quê? Com direitos humanos, né? Os seres humanos têm direitos. Os seres humanos nós temos que cuidar, nós temos que garantir o mínimo para ter uma qualidade de vida. Por isso que eles falam, olha, se tiver uma nova guerra aí, gente, vai ser catastrófica, porque, né, com tudo que a gente já tem de prática, de direitos humanos, né, que nós aprendemos como sociedade, uma nova guerra mundial em si, o que vale, né? Vale a lei do mais forte. Então, a gente tem, então, essa corrente emergindo na década de 50, né, de 1950, principalmente nos Estados Unidos e Europa, com este apelo, tá? Com este apelo a, justamente, existem direitos humanos, existe uma qualidade de vida que deve se zelar por ela, tá? Então, a gente tem toda uma corrente voltada para isso. O que aconteceu, né? É um excesso de autonomia dos negócios e o seu poder sobre a sociedade. O que a gente observou? Assim como na década de 50 emergiram, né? A gente observa que a própria produção em massa, aquele modelo fordista, ele foi perdendo força, né? E crescendo cada vez mais a customização em massa, com a competitividade global aumentando cada vez mais, a gente tem as indústrias japonesas emergindo, a gente tem as indústrias até chinesas não, as indústrias lá da Europa, lá a gente tem o Volvismo também, que começou a ser crescente no mundo, e também, logo, bem depois, né, inclusive já começou a ser um embrião nessa época aí, a China passa a ser a fabricante, né, a fábrica do mundo, né, com um custo de capital humano muito baixo e fornecendo aí para o mundo, né, a fábrica do mundo. Aí questionava sua qualidade, etc., naquela época, agora está melhorando, está bem melhor na realidade, mas o que aconteceu é que as grandes corporações, elas cada vez mais transformavam aqueles recursos em produtos nessa corrida e não se preocupava tanto, né, pelo fato dos recursos serem o que não renováveis, né? Então a gente tem aí a própria natureza como uma fonte, né, e o consumo de energia cada vez maior, o consumo de produtos,
e a população em si, né, consumindo, e as empresas, então, tinham muita autonomia, e a gente tinha toda uma segregação social, uma desigualdade social sendo gerada no mundo também, né, pelo acúmulo de riquezas, e aí a gente tem essa corrente ganhando cada vez mais força, né? A gente viu a emergência das ONGs, não sei se vocês lembram, né? Aqueles comerciais do Greenpeace. A gente tinha também, ainda tem, né? Esses comerciais, mas às vezes, eu não sei se vocês lembram, tocava a musiquinha do Radiohead lá e aí mostrava lá, né? Vamos salvar as baleias, vamos salvar o meio ambiente e tal. Então, assim, foi esse apelo. Quem viveu na década de 90 lembra bastante desse tipo de comercial. Quer ver, ó? Gente, alguém lembra aí desses comerciais que apareciam na TV, com esse apelo, né, de sociedade, meio ambiente, Médicos Sem Fronteiras? Quem viveu nessa época aí, tipo eu, assim, né? Ninguém, todo mundo é jovem, né? Todo mundo nasceu na década de 2000. Milton, eu lembro aí. O Milton, né? Aí, Milton, aí. Com certeza. Pois é, Realmente. tocava bastante. Eu não sei se eu vou. Vamos ver se tem um aqui para eu materializar isso na mente de vocês. Década de 90, pessoal, eu. Quer ver? Comerciais. Comerciais Greenpeace. Década 90. Coisa boa, né? Vai aparecer outras coisas, né? Aparece Bombril. Acho que não vai ter aqui, não. Vou ver só com o Greenpeace. O Greenpeace, pessoal, é uma ONG que tem bastante representatividade, né, no mundo todo. Deixa eu ver, eu acho que esse comercial aqui é antigo. Vocês estão ouvindo ou não? Não, tá sem som. Pois é, ó, 12 anos atrás esse comercial. Ele está falando o seguinte, que sobre a temperatura do planeta, cada vez maior. Aí está falando das consequências. Aí tem bem um apelo mesmo lá, as geleiras aí. Aí já começa a falar, ó, por lei as empresas têm que avisar sobre o conteúdo do produto, etc. e tal. Então, onde eu quero chegar com isso, pessoal? Voltando aqui. Nesta época, a sociedade ela não pensava muito, década de 50, eu vou jogar esse trem no chão, eu vou poluir, né? Não tinha, assim, essa preocupação de jogar, por exemplo, os rejeitos nos rios, assim, igual tem hoje. Poxa, vamos destinar esses rejeitos sociais, né? Mesmo porque, vocês viram, se vocês foram ver a história de BH mesmo, a sociedade ela foi jogando realmente no rio, né? Foi jogando nos aquíferos mesmo. E, inclusive, na Europa, a gente observa que foi feito alguns trabalhos, né, no sentido de despoluir alguns afluentes e tal, mas as cidades, elas nascem assim na Idade Média, só que a população foi aumentando, 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 e chega um ponto que surgem esses conflitos aqui, ó. Exerce a autonomia dos negócios, seu poder sobre a sociedade, aí como é que eu regulo isso das grandes indústrias, grandes corporações, e, ao mesmo tempo, surgem os movimentos filantrópicos, né? Filantrópicas, as atividades sociais filantrópicas foram ganhando mais presença cada vez no sentido da população, e aí a gente tem esses conflitos, esses choques aí. Hoje, as práticas de trabalho, a gente tem práticas, né, de direitos humanos, nós temos a própria legislação que exige,
né, alguns mecanismos de proteção ao meio ambiente, a própria defesa do consumidor, para quem gosta de ouvir lá aquela patrulha do consumidor, a gente observa que existe muitos direitos que os próprios consumidores não sabem que eles possuem, né, que eles possuem de fato, e acaba, né, essas organizações aí, igual a gente fala assim, ó, exerce um poder sobre o consumidor é mais poderoso que a corporação acaba exercendo esse poder porque conhece, né, e o consumidor, pelo fato de não conhecer os seus direitos, acaba sendo prejudicado, né? Então, o combate à fraude, à corrupção, isso tudo foi adicionado ao conceito de responsabilidade social. Quando a gente fala de um ator político, da mesma forma, né? Corrupção não está relacionado só também aos atores políticos, né? A gente tem diversos tipos de corrupção, até mesmo dentro de organizações privadas. Daí, a gente tem, então, a responsabilidade social, voltada tanto para o cenário ambiental como econômico, né? E nesse sentido de ambiental versus econômicos, é justamente delimitar limites para esse crescimento. Porque a população ela vai crescendo, né? As próprias corporações elas vão crescendo, elas vão se organizando, e na medida que você tem esse acúmulo de riqueza aí, você tem ao mesmo tempo uma exploração, né, dos recursos naturais cada vez maior. Daí vem a legislação, então, e a obrigação para poder impor esses limites. Opa, meu amigo, peraí, isso aqui é a área de reserva ambiental, ó, aqui você não pode, né? Então, a gente tem aí a origem da responsabilidade socioempresarial, justamente aliada ao questionamento dessa ética, né, e dos negócios, da filantropia empresarial, né, até qual que é a responsabilidade que as empresas possuem no seu entorno. Então vamos colocar, por exemplo, aquela fábrica de cimento que tem próximo ao Itaú Power, quer dizer, aquela fábrica de cimento que ficava onde hoje está o Itaú Power Shopping, que a gente tem uma vila lá, né? A Vila Itaú surgiu no entorno daquela fábrica de cimento ali, e no próprio Itaú Power Shopping ali também atrás, ali a gente observa. Qual que é a responsabilidade ali que a Leroy Merlin tem naquele entorno, que aquela fábrica de cimento tinha no seu entorno? Enfim, que a Coca-Cola tem ali próximo daquela região ali, né, da faculdade ali, no anel rodoviário, a FENS em si e tal. Então, as empresas, elas têm uma responsabilidade com a comunidade no seu entorno, enfim. Muitos bolsões de pobreza, eles surgem, não sei se vocês lembram desses conceitos, esses bolsões de pobreza que a gente tem, né, no meio de grandes arranha-céus, polos industriais, a gente tem alguns bolsões lá, uma comunidade carente. E aí, ou empresa, que você ganha muito dinheiro com essa comunidade, né? Da mesma forma, a questão da Vale, né, em Brumadinho. Opa, minha amiga, e aí? Né, o que você faz em prol daquela comunidade? Então, a gente tem essa noção emergindo como responsabilidade socioempresarial e a própria empresa como um agente transformador, no intuito de beneficiar a comunidade em seu entorno, ou com ações de filantropia, de ajuda àquela população. A gente observa aí que grandes, né, milionários aí, né, homens mais ricos do mundo, ou nem tantos ricos assim, mas eles praticam filantropia, né, no intuito de justamente ter essa responsabilidade social materializada no outro. E a gente vai falar um pouco disso, tá? Porque a gente tem uma corrente que fala justamente que a responsabilidade social advém da figura do dono. Por isso que as empresas praticam responsabilidade socioempresarial, porque o dono tem esses valores, tá? Mas daqui a pouco eu entro nessas correntes aqui. Importante é vocês conhecerem o seguinte: a responsabilidade social tem um viés econômico-ambiental, em que você tenta limitar o crescimento, impor limites ao crescimento, para que ele ocorra, enfim, de forma sustentável, de forma coerente com as necessidades, né, os recursos que nós possuímos no meio ambiente, enfim. Tá?
Bom, uma outra corrente ou um outro aspecto importante é quando a gente fala da responsabilidade social no sentido dos fatores econômicos, sociais, né, que perduram e também estão associados ao meio ambiente. Então, a gente tem, enfim, o desenvolvimento sustentável, tá, nessa vertente em que você alia os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Nesse sentido, como que acontece? As empresas, elas são agentes, né, deste crescimento, deste desenvolvimento, e elas possuem a responsividade de justamente, né, ter responsabilidade junto a esses fatores, respondendo às necessidades sociais, aos limites ambientais, os requisitos ambientais, a fim de crescer economicamente no ritmo que atenda à necessidade. Logo, a gente tem fatores como reputação das empresas, né, que são muito relevantes em uma determinada sociedade, tipo a reputação da Vale ficou prejudicada, a gestão de riscos e a própria responsabilidade social empresarial, social empresarial, social empresarial. E, por fim, a gente tem, quando a gente une os aspectos econômicos, sociais, ambientais e os éticos, ou seja, essas 4 vertentes aqui, a gente cria um nível além, que é a economia verde, tá? Quando a gente fala de uma economia verde, é quando a gente tem justamente uma sociedade que se desenvolve a ponto que ela cria inovações, as estratégias empresariais são voltadas para o meio ambiente, aproveita as oportunidades que surgem em determinados contextos e age, enfim, com sustentabilidade, com crescimento sustentável, respeitando também este lado ético. Por que é importante, pessoal? Quando a gente fala econômico, ok, social, tá claro, né? Contribuir com os aspectos humanos e tal. Ambiental não agride o meio ambiente. Ok, mas o ético está relacionado também aos valores, à meritocracia, as questões, por exemplo, de assédio e de direitos iguais. Então, isso é muito importante. Uma sociedade que não discrimina, né? Que realmente não discrimine, né? Porque a gente observa, não valoriza o parente do fulano de tal, em detrimento ao outro, que realmente tome decisões objetivas e não subjetivas, baseado naquilo que o gestor ou o chefe acredita, ou baseado no ego, etc. Não, isso não é interessante, né? Isso não é economia verde. A economia verde, ela alia tudo isso em prol de um benefício maior, né? Um benefício social. E aí, enfim, o que é responsabilidade social? É levar em consideração, então, as questões socioambientais nos procedimentos administrativos e de decisão das organizações, tanto públicas como privadas. Responsabilização, então, pelos impactos de suas ações na sociedade e no meio ambiente, né? Responder de forma e ser responsável por isso, além de admitir, tomar ações, inclusive preventivas. Ter comportamento ético, acabei de falar aqui, e contribuir, enfim, para o desenvolvimento sustentável. Participação de todas as áreas interessadas, né? Significa que toda a sociedade, enfim, contribui, todos são atores, fornecedores, clientes, colaboradores, agentes públicos, representantes da população do entorno. Então, isso é praticar realmente responsabilidade social. E qual que é a abrangência, então, né, dessa responsabilidade social? Então, alguns temas aqui centrados, né, centrais dessa responsabilidade social, está relacionada à governança organizacional. Então, nós temos aqui ações voltadas para direitos humanos, práticas de trabalho, meio ambiente, práticas leais de operação, questões relativas ao consumidor e envolvimento e desenvolvimento da comunidade, que está relacionada a práticas legais também, tá? De acordo com aquilo que foi feito, acordado, consensado, a fim de não prejudicar as partes.
Então, a gente tem algumas ações e expectativas relacionadas, no sentido da integração da responsabilidade social em toda a organização. Então, a gente tem relação das características da organização com a responsabilidade social, a comunicação sobre a responsabilidade social. Então, o que a gente está falando aqui, gente, é que a organização ela tem que difundir isso dentro dela e no seu entorno também. Então, quais são as práticas? O que a organização faz que realmente demonstra e reforça esse senso de responsabilidade social? Como que ela comunica isso para os seus atores internos e externos da organização? E uma outra coisa é justamente a análise e aprimoramento dessas ações e práticas da organização. Olha, essa ação de responsabilidade social, isso que a organização vem fazendo, realmente está surtindo efeito? Vamos entender o ponto focal, o indivíduo, né, que a gente que se destina, né, que é toda a sociedade, obviamente, interno e externo, mas vamos entender se essas práticas estão surtindo efeito, vamos entender os resultados dessas práticas. Então, a gente tem, então, práticas, então, para integrar a responsabilidade social em toda a organização, nesse esforço, inclusive de reconhecer se essas ações estão surgindo efeito até mudar. E aí a gente justamente tem também, dentro desse arquétipo, desse modelo, a compreensão da responsabilidade social da organização e iniciativas voluntárias de responsabilidade social. Então, o que acontece, pessoal? Por exemplo, várias empresas têm aqueles grupinhos, né, que a empresa até estimula a fazer, olha, ação de Natal para ajudar aquela família, a ação de benefício dos órfãos, ação em benefício aos idosos, ao lar dos idosos, enfim. Então, assim, nesse sentido aí, a organização valoriza essas iniciativas, né, voluntárias, e o fortalecimento, então, da credibilidade em relação à responsabilidade social. Fortalecimento da credibilidade é justamente dar crédito, né? Ou seja, fortalecer essa ideia que essa prática é muito bem vista, que deve ser reforçada, que deve ser difundida, e aí sim a gente tem a maximização da contribuição da organização para o desenvolvimento sustentável. Eu estou falando só a prática do empregado fazer a ação, fazer uma vaquinha lá, não. Da organização, enfim, ajudar também. Porque ela mais do que os empregados, que ela possui lucro, né? Ela ganha dinheiro para isso, ela pode ajudar também. E não só estimular a ajudar, né? Que aí a gente observa, tem muita organização aí que lindo, vai lá, vai fazer vaquinha e tal. Só que a organização mesmo não faz nada, né? Agora, nesse ambiente pandêmico que a gente está vivendo, a gente viu muitas organizações praticando responsabilidade social, doando máscara, doando face shields, enfim, fazendo várias ações mesmo, né? E aí agora a gente tem algumas abrangências, né? Como direitos humanos, por exemplo, né? A organização deve respeitar os direitos humanos e conhecer sua importância, universalidade. Aquilo que a gente está falando, olha, os humanos, né? Os seres vivos têm direitos e temos que respeitar esses direitos. Igual, por exemplo, aquilo que aconteceu em Brumadinho, né? Aquilo é um absurdo, é uma negligência total de uma companhia. Como que aqueles gestores que estavam lá, né, em prol da produtividade, né, eles aprovaram ou fizeram aquela prática de consentimento, né, numa barragem de rejeito. É um absurdo, né? E não era a primeira vez que isso acontecia, né? Já tinha acontecido uma vez. Então, aquilo ali é uma total falta de respeito aos direitos humanos. Tem um monte de vida ali que trabalhava, inclusive, trabalhava para a Vale, né, seus empregados, e o menor pingo de consideração aí para aqueles empregados aí. Se me permite expressar a minha opinião a respeito disso. Não tenho, assim, nada que justifique aquilo ali, né? Em termos de direitos humanos, a responsabilidade social zero, zero, zero nesse critério. Como práticas de trabalho, o que envolve? São as políticas e práticas do trabalho realizado dentro, para ou em nome da organização, inclusive sobre
o trabalho subcontratado. Então tem gente que acha o seguinte, ó, o pessoal lá da faxina, que é terceiro, eu não tenho responsabilidade nenhuma para com eles, né? O cara tá aqui, vai ficar temporário aqui, eu não tenho responsabilidade. Não, ao contrário, né? Se ele acidentar dentro da sua organização, se a atividade que ele está fazendo é em risco, a organização também é responsável por ele, tá? Então, isso também está relacionado à responsabilidade social, tá? Aquele critério de também tratar os subcontratados também dentro dessas políticas e práticas, legalmente ou de forma coerente, de forma socialmente correta em termos de responsabilidade social. O meio ambiente, então, volta para reduzir os impactos, ambientais, a organização deve, então, levar em consideração as implicações econômicas, sociais na saúde e no ambiente. Então, o outro fator, né, como que a organização explora os recursos naturais, qual que é as externalidades que ela gera em termos de rejeitos, de resíduos, ou como ela destina esses resíduos, o produto dela, depois que é consumido, tem uma logística reversa associada a ele. Então, isso tudo é voltado para as ações de meio ambiente. Práticas leais de operação é o quê? É conduta ética nos negócios da organização com outras organizações. Abrange relações entre organizações e órgãos públicos, assim como entre organizações e seus parceiros, fornecedores, empresas terceirizadas, clientes, concorrentes e associações de que são membros. Práticas leais, então, a gente é garantir que aquilo que foi contratado, aquilo que foi acordado, realmente se cumpra. Isso também é responsabilidade social. Então a gente fica vendo aí, né, algumas organizações que não cumprem nem com os clientes, né, que são golpes mesmo. Isso aí é uma total falta de responsabilidade social. Não precisa nem de eu falar isso, né? Mas está relacionado a práticas leais de operação. Não sei se vocês já viram um caso que aconteceu e repercutiu na mídia, né? A tal de 123 importados, que um monte de gente comprou um monte de eletrodoméstico. O golpe era o seguinte: o primeiro que comprava a TV com a metade do preço recebeu a TV. E como é que eles faziam? Eles compravam lá nas lojas americanas e depois revendia a um preço menor, tomando prejuízo, entre aspas, né? Mas aí depois que ela começou a pegar, né, uma popularidade, né, aquele marketing boca a boca e ser reconhecida e ganhar algum tipo de reputação benéfica que realmente aquilo não é golpe, aí ela aplicava o golpe, né, e vários ficaram lesados, etc. Isso é um exemplo de práticas leais de operação que não foi feito, ou seja, práticas desleais de operação. Organização também que não paga, né, o salário devido para seus empregados, né? Enfim. Questões relativas ao consumidor está relacionado ao seguinte: qual é a responsabilidade que ela tem com o consumidor, né, que tem a ver com educação, informações precisas, usar informações de marketing leais e processos contratuais justos, transparentes e úteis, além de promover o consumo sustentável e o design de produtos e serviços que ofereça acesso a todos e cuide, quando apropriado, dos mais vulneráveis e desprivilegiados. Então, pensar em relações relativas ao consumidor, garantir que o consumidor realmente receba aquilo que ele está comprando. Envolvimento da comunidade, a organização individualmente ou por meio de associações deve visar o bem comum e fortalecer a sociedade civil, ou seja, a comunidade daquele entorno próximo ou uma amplitude geográfica maior a ela. Então, esses são os agentes onde se abrange a responsabilidade social. Aqui, então, a gente tem a responsabilidade do engenheiro, né? E aí a gente observa que ele tem responsabilidade econômica, garantindo a otimização dos recursos, responsabilidade técnica, garantindo que realmente aquele produto que foi executado, ele possui uma funcionalidade íntegra, garanta que aquilo que foi desenhado realmente ele funcione da forma que foi prevista, de acordo com as normas, né?
a responsabilidade legal, né, baseado nas leis, a responsabilidade ética, igual a gente falou, poxa, vai ser relacionado a valores, normas, e a responsabilidade social, então, né, com as outras pessoas, com a comunidade em si. Daí a gente fecha aqui o tema da aula de hoje, tá, que é justamente responsabilidade social, e a gente pode conhecer um pouco mais sobre a ISO 26000, seus fundamentos e aplicações de uma abordagem globalizada com a participação de diversas pessoas do mundo. Aqui é o seguinte, é um videozinho, pessoal, que vai falar da ISO. Eu vou colocar aqui que esse vídeo é até interessante para vocês assistirem. Deixa eu só colocar aqui o som, que eu vou ter que fazer o seguinte. Vou colocar aqui engenharia e profissão. Estão vendo? Today, I have a dream that we will find the balance between economic development, social progress, and environmental protection. That includes and all types of organizations, small, medium, or large. 今天我有一个梦想，我希望崇尚道德与透明成为世界的主流。 Samuel tá falando chinês mesmo para ficar 我 baixo. 希望大家能彼此信任，如同孩子们一样纯真。我们将会远离贪污、暴力和诱拐的阴影。Hoy tengo un sueño. La naturaleza será respetada. Vamos a combatir la contaminación y el calentamiento global. El respeto por las futuras generaciones creará hábitos nuevos de consumo responsable. Aujourd'hui, j'ai un rêve de justice sociale et de paix dans le monde entier. Parce que les travailleurs et les employeurs seront égaux en dignité et droits. Parce que chaque enfant sera épargné du travail forcé et quelque autre forme d'exploitation. Garçons et filles pourront développer pleinement leur potentiel. Hoje eu tenho um sonho. O futuro será feito da diferença. Seremos amados pelo que somos de verdade, sem discriminação de cor, religião, gênero, etnia ou idade. As crianças serão apenas crianças. Não haverá crianças pobres. Não haverá fome. Today, I have a dream that, as citizens of the world, we will recognize our value, the value of our past, our culture, our individuality, and with pride, we will take care of our community, our planet, and the future of humanity. Hoy tenemos sueño. Crearemos productos y servicios que mejoren nuestras vidas. Organizaciones responsables serán la base de una nueva sociedad y el consumidor será respetado. 今天我有一个梦想，我希望每个人的声音都能被听到，大家都能负起自己的责任。Les organisations seront reconnues sur la base du soin qu'elles ont vis-à-vis des autres.
That we will take care of the environment and our society as we take care of ourselves. Y a medida que esto suceda, todos los que creen en la vida habrán realizado su sueño y el nuestro. E aí, o que vocês acharam da norma brasileira de responsabilidade social? ISO 26.000. O que vocês acharam do videozinho aí? Pelo menos, então. Bacana. Então, gente, a ISO, a International Standardization for Organization, a gente sabe que é uma organização internacional para padronização, né? Então, o objetivo dela é justamente criar algumas métricas padrões para orientar, tá? As empresas, a comunidade, né? O engenheiro, como ele deve agir, tá? Então, por isso que a gente está falando da ISO 26.000 reais. Ó, 26.000 reais. A ISO 26.000. ISO 26.000 reais é ótimo, né? Bom, pessoal, então agora eu vou jogar para vocês aqui um artiguinho, que é pequeno, só tem 8 páginas, para a gente poder conversar um pouco a respeito dele. Então, vocês vão ler o artigo, tá? E daqui a pouquinho a gente vai comentá-lo, ok? Já mandei no grupo. Quem está no grupo ainda, deixa eu ver aqui. Vai, tô pedindo o link. Victor. O Victor já entrou? Ou não? Pelo jeito não, né? Deixa eu passar o link pro Victor. Ô, gente, eu mandei o link do artigo lá no grupo. Se vocês já puderem abrir, por favor. Tá? Oi, eu não tô no grupo, não. Me manda um oi aí que eu te coloco nele. A Larissa não me mandou oi até agora, então eu não... Ah, ok, ótimo. Eu também não tô, não. Tá desabilitado ainda. A internet sua? Não, o chat do Teams aqui tá É. desabilitado. Pra mim. Aqui, ó, o meu número é 997355303. Oi, posta de novo lá o questionário aí para. Manda aí para Eu entrei você. agora. Manda aí pro seu particular, o seu individualmente também. Manda aí o artigo. Mandei o grupo. Acabei de mandar para Larissa Cardeal. Todo mundo já tem, gente? Acesso ao grupo? Bom, que o dia de prova vai bombar esse grupo aí. Quem não tinha acesso vai aparecer. Só tem 14 no grupo, gente. E eu tenho quantos na aula? Uai, eu, hein? Eu tenho 15. Ah, tem 14, tem 15 comigo. Ok. Tá coerente. Em breve teremos o Kahoot, hein, pessoal? O Kahoot tá aí, ó.
Já preparei a aula com Kahoot, já tem link, já tem tudo aí para vocês competirem entre si aí. Mas antes, vamos falar de responsabilidade ética e social. Oi, Gabilton, poderia confirmar seu número aí? Podia o quê? Confirmar o número que você passou, porque parece que eu digitei um número errado aqui. Eu tô achando que é o É 5. 9 9735 5303. Ah, ok. Acho que eu disse errado. Obrigado. Né? Aqui, ó, aqui é um videozinho aqui, ó. Bloqueio de navio em São Luís, no Maranhão. Greenpeace bloqueia os navios e tal. Esse aqui é que o navio ia carregar ferro-gusa aqui. Aqui no Japão, ele perseguindo navio baleeiro japonês.
Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar essa pausa aqui, ó, 8h25, já a gente dá uma pausa, vocês terminam de ler aí, tomam uma água, a gente volta 8h50, e aí a gente já discute o artigo e faz o carro, ok? Pode ser, pessoal? Estão me ouvindo ou não? Ok. Beleza. Ok, Will. A gente retorna 8h50 e já vão ter lido o artigo. Obrigado. Até daqui a pouco. Ok.
Nilson, você entrou no grupo lá agora, né? Ah, beleza, então. Pessoal, boa noite novamente. Vamos retornar aqui a nossa jornada. Vamos ver aqui. Então, nós temos 15 alunos, né? Eu acho que vários de vocês entraram no grupo, né? E deu tudo certo e tal. Então, vamos falar um pouco do texto, né? Que a gente leu. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, né? Primeiro, eu queria falar com... Vamos pegar aqui... Mariana Brandão, você está aí? Pelo jeito não, né? Kleber, tá aí? Jefferson. Ué, tem ninguém aí, não? A Larissa tá aí, Larissa? Ô, gente, quem leu, levanta a mãozinha aí, assim, ó. Eu li o artigo. O Túlio, quem que dá Raul? Hadouken? Túlio, ok. Oi. Que você leu o artigo, o que você assimilou desse artigo sobre a responsabilidade social? Em resumo, por alto, assim. Wilker, falando mais do bem-estar do funcionário em questão de não só de como ele está se portando na empresa só em si, mas também fora, em torno. As empresas, por exemplo, uma empresa que eu trabalho tem um setor lá que chama, um setor institucional lá, que é igual tá falando, que não visa lucratividade, não visa nada, mas ajuda em ONGs, ajuda em várias coisas, importando também com setores que igual falei, que não tem que não tem faturamento nenhum, entendeu? É mais ou menos isso que tá falando no texto lá. Você acha que as empresas elas podem ter resultados financeiros positivos praticando a responsabilidade social? Com certeza. Com certeza.
assim, porque quando as empresas investem nisso, tanto o trabalhador quanto as pessoas que estão em torno e vê que a empresa X tem responsabilidade social, as pessoas começam a ver ela com outros olhos, né? Tanto em questão, tipo, respeitar uma questão, tipo, uma visão mais respeitosa da empresa, entendeu? Entendi. E qual que é o principal motivo, né, que segundo o artigo fala, que leva então a praticar ética e responsabilidade social? Nossa. Quais são os principais benefícios? Tem um capítulozinho lá, tem uma página falando lá, página 6, mais precisamente. Página 6. Deixa eu ver. É. Falando benefícios e responsabilidade social nas empresas. Vai de conta que o Túlio falou aí, né? A empresa é vista com os outros olhos, né? Ela tendo um código de ética que, 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 que fala como é que ela é, como ela age, como ela atua, que os colaboradores delas atuam daquela forma, fica muito mais transparente para as pessoas enxergarem aquilo, entendeu? Através com a responsabilidade social que ela tem junto com o meio ambiente, com a sociedade onde ela está atuando, fica mais fácil as pessoas enxergarem qual é o compromisso daquela empresa com o social. Entendi. Você é o Divanil Romão de Macedo, não é isso? Isso. E o Túlio, quem é o Túlio José de Oliveira? Sim. Muito bem, muito bem. Bom, gente, valeu a fala de vocês, a participação, tá? Lembrando o seguinte, gente, quando eu faço um tipo de pergunta assim em cima de artigo, é porque eu estou pontuando, tá? Isso aí é avaliativo, tá, gente? Eu faço essas perguntas aí com ponto de participação, tá? Bom, o que eu queria que vocês assimilassem disso tudo aqui, tá, gente? Existem várias correntes que vão falar de responsabilidade socioempresarial. Vou falar de uma delas que chama, eu vou até compartilhar aqui, ó, com vocês aqui minha bandeja de compartilhamento. Vou escrever aqui. Olha, nós temos a Business Ethics. O que a Business Ethics fala, tá? O Business e sociedade, ética de negócios. A responsabilidade real advém da crença e valores do dono. O que quer dizer isso? Se a empresa faz responsabilidade social, ela faz porque o dono possui ética, possui esse senso de responsabilidade do entorno, de cidadania. Ou seja, se o dono não for uma pessoa que tem uma responsabilidade social, não está voltado para essa prática, a empresa não é responsável socialmente, ok? Ambientalmente falando. Ô, Wilker. Oi? O desenvolvimento sustentável entra nisso, não entra? Sim, porque o desenvolvimento sustentável só é possível se você aliar sociedade, economia e meio ambiente. É um tripé. Sim. Eu achei muito interessante o slide que você mostrou aquela hora. São três partes, né? Começa com responsabilidade ambiental, depois responsabilidade social, né? E com ética no final. Aqueles 3 slides, acho que é muito interessante. Sim, e além disso, pessoal, o que eu estava falando é o seguinte: além dessa corrente que fala que a responsabilidade social é praticada porque o dono possui essa crença e os valores, nós temos uma outra também, se chama Business and
Society. Trabalho e sociedade. Que é justamente, exato, negócio, sociedade. Aí o que quer dizer aí, gente? A responsabilidade social é oriunda das pressões da sociedade. Tais como ONGs, associações, grupos minoritários, grupos de minorias, etc. O que é isso, pessoal? Nós estamos falando o seguinte, olha, a ONG, tipo Greenpeace, por que eu estou falando do Greenpeace aqui nessa aula? Eu ia falar sobre isso. O Greenpeace faz pressão, a sociedade civil faz pressão. Aí a empresa, o que ela faz? Não, eu tenho que cumprir. Eu não posso degradar o meio ambiente, eu não posso causar impactos ambientais, eu não posso marginalizar uma sociedade, eu não posso explorar do trabalhador, porque existem pressões, existem reivindicações, existem greves que podem ser feitas, tá? Então é nesse sentido, a gente observa esses movimentos trabalhadores, eles vêm ganhando, vêm perdendo força ao longo dos anos, mas, por exemplo, em alguns centros como o ABC Paulista, é muito forte o sindicato lá, né? E aí reivindicam salários que acabam sendo maiores, porque tem um sindicato mais forte, etc. Tal. Mas eu tenho essa corrente, Business and Society. E além disso, gente, eu tenho a Social Issues Management. O que ela vai falar? É a gestão das causas sociais. De que ela vai falar? A organização colhe benefícios das práticas de responsabilidade e pode obter vantagem competitiva. Essa ideia de valor, essa ideia que a imagem da empresa, quando você pratica a responsabilidade socioambiental, socioempresarial, ela acaba sendo beneficiada dessa prática. Essa imagem, ela fica enriquecida perante a comunidade, porque as pessoas vão valorizar e vão preferir e vão lembrar daquela marca, ok? E vão reconhecer aquela empresa daquele entorno como uma empresa boa de se trabalhar, que é o que o artigo vem falar aqui, né? Ele vai falar como alguns benefícios, né, da responsabilidade social, que ela pode, né, que vai além do lucro, né, e justamente a competitividade dela, ela pode conquistar e ampliar mercados, né, sobressair frente às concorrentes. Então, é muito interessante essa concepção. A concepção que a empresa ela não perde dinheiro, ela não está fazendo filantropia especificamente, porque ela tem benefícios que advêm da responsabilidade socioempresarial. Então, é bastante enriquecedor nesse sentido a prática da responsabilidade socioempresarial. E o engenheiro, onde que entra isso? Vocês precisam, né, na mesma natureza, quando desenvolvem projetos que têm esse apelo, logo, né, a própria empresa, a organização onde vocês trabalham, onde que vocês, se forem donos da empresa, são beneficiados. Ok? Ok. Então, pessoal, sobre a responsabilidade social, eu acho que é esta a grande mensagem, esta a grande mensagem que a gente tem da aula de hoje. E agora a gente vai fazer um quiz para ver como é que vocês estão, tá? Como que vocês assimilaram aquilo que a gente falou. E aí eu vou postar para vocês aqui o link do Kahoot, né? Vou mandar lá no grupo, vocês podem clicar. Para quem nunca jogou, né, o Kahoot, isso vai ser um quiz que a gente vai ver qual de vocês tiveram a melhor performance da aula de hoje, tá? Então, aí eu mandei lá no grupo lá o link, kahoot.it, e o PIN é 851-4792. Então, ao vocês clicarem no kahoot.it,
vai abrir uma página, e aí nessa página está escrito, ó, Game PIN. Aí vocês digitam esse Game PIN aqui, o número de Game PIN, 8514792, e dá um Enter. Automaticamente vai pedir o seu nome, e aí vocês colocam lá, ó, Wilker, por exemplo. Ok. Assim que deu ok, você fica esperando essa tela verde. Assim que eu startar o jogo, a gente começa a jogar, ok? Então, por enquanto, só entrou o Divanil, né? Ah, o Túlio, quem está entrando aí também. Por favor, entrem que a gente precisa fazer esse quiz. Só 3 pessoas entraram até agora. O Marcos, o Túlio e o Divanil. Mariana entrou. Gabriel entrou. Eu tô voltando agora. Oi? Caído, eu acho. Voltou. Você caiu. Aí na hora do carro, a galera começa a cair, inexplicavelmente. 7 pessoas, gente. Ainda tem mais 6 pessoas para entrar ainda. Quer ver? Ó, vou começar. Ó. Alisson, você tá aí? Acho que não tá, não. Deve estar assistindo alguma, alguma coisa na TV, né? Começar a dar exercício avaliativo surpresa. Aí todo mundo acorda. Daniel, deixa eu ver se já entrou. Daniel Master, tá ali, né? Divanil já entrou também. Gabriel, tá ali. Jefferson, Luiz, ok. Kleber não entrou, não. Kleber, você tá aí ou você tá voando aí? Kleber. Larissa Cardial. Larissa, você tá aí? Gente, esses alunos estão ficando só Eles entram aqui e ficam, dão um tchauzinho lá. Como é que pode? Inacreditável. Ou tem problema no microfone, né? A Larissa deve ter problema no microfone, que já tá saindo. Deixa eu ver. O Kleber até agora nem não apareceu. Luciano tá aí, já entrou. Marcos já entrou. Mariana Brandão já entrou. O Milton. Cadê o Milton? O Milton não entrou no carro ainda, não. Ô, Milton, você conseguiu entrar aí? Tá conseguindo? Estou quase lá. Ah, tá. Vamos te esperar aí, tá? Não consigo ativar o microfone. É a Larissa.
85147927. Larissa vai tentar entrar. Então, deixa eu ver aqui quem já entrou. 11 pessoas já entraram. Ótimo. O Milton... Conseguiu ainda não, né, Milton? Ou já? Ah, você já, né? Entrou agora, certo? Eu consegui, agora eu consegui. A internet minha tá meio ruim aqui. Você entrou, você colocou o PIN 2 vezes. Aí, ao invés do seu nome, você colocou 851-4792. Mas, assim, lá no pod vai aparecer o seu número se você entrar no pod, tá? Não vai aparecer seu nome, não. Beleza. Número de guerra. É número de guerra. Segunda Guerra. Usador demais. Bom, acho que a Larissa... Será que a Larissa vai entrar? Acho que não. O Kleber entrou, Wilk. Quem? O Kleber. Ele entrou aí. O Kleber entrou também, ótimo. Tá faltando alguém aqui, gente? 12 pessoas, né? Tem 12, eu acho que tá todo mundo aí já, né? Já tá todo mundo. Tem alguém tentando entrar aí, senão eu vou começar o game. Eu vou começar o game. Vamos lá. Vamos lá. Como é que funciona, pessoal? Todo mundo já jogou ou não? Só para lembrar aí para todo mundo Já. quem está jogando pela primeira vez. Eu vou dar start. Assim que eu der start, vai aparecer a pergunta. Vocês têm que olhar para a minha tela, tá? Compartilhada. E aí, o que vai acontecer é que as alternativas vão corresponder, cada cor vai corresponder à cor das alternativas que aparecerem para você, porque não mostra a descrição da alternativa, só mostra a descrição da alternativa na minha tela. Então, vocês têm que olhar para a minha tela e marcar a corzinha correspondente. Tem alguém que caiu aqui agora. Tem alguém aí que está tentando entrar de novo? Senão eu vou começar já. 5, 4, 3, 2, 1. Então, vou começar. Começou. São só 3 perguntas na aula de hoje, hein? A responsabilidade social tem como principais objetivos o lucro, o desenvolvimento sustentável, o crescimento empresarial ou o conforto dos funcionários. Só marcar a corzinha correspondente. Perfeito, quem respondeu o desenvolvimento sustentável, né? A responsabilidade social ela é voltada para o desenvolvimento sustentável, alinhando sociedade, economia, né, e meio ambiente, ok? Também alinhando os aspectos éticos. Então, tá certo. Oi? Você sobe um pouquinho sua tela, porque tem esse negócio do microfone, fica tampando as alternativas. Qual o microfone? Aqui no meu aparece o negócio do Teams. Na verdade, aqui, é só né? você fechar essa opção, tem como. Tem? Clica do lado aí que ele apaga. Aconteceu isso comigo também. Pagou aí ou não? Pode ir, pode continuar. Porque não é nem no meu não, tá? O meu aparece a tela normal aqui. É aí que você tem que ocultar. Ô, Divanil, você clica fora da tela aí que o professor está exibindo, que ele aí apaga.
Ele clica, só que ele apaga e depois volta. Vai voltar mesmo. Quando você mexeu no mouse, ele volta. É só você subir um pouquinho sua tela, Wilker, aí fica melhor para enxergar. Entendeu? Tipo assim, para você? Isso. Peraí. Só que tá alguém tentando entrar aqui. A Já Larissa aceitei, entrou. já. Ô, Larissa, agora nós já começamos aqui, né? Aí você pega, vai pegando aí pra você ver, para o próximo quiz você participar, tá? Melhorou? Não sei quem ainda tá falando comigo, é o Divanil, né? Ok, melhorou. Agora dá para enxergar. Então tá, então vamos para a próxima pergunta, hein? Penúltima. Vamos ver quem tá no. Ó, Mariana já tá lá em A cima, hein? Mariana usa Marcos. hack, não é possível. É, cara, o Marcos já tá lá também, depois o Jefferson, Daniel. Só fazendo uma retrospectiva, o último quiz, como é que tava o pódio, hein? Jefferson, Mariana e Peter. Ok. E no anterior, Mariana, Kleber e Peter. Então é o seguinte, nós temos uma novidade aqui, ó. Jefferson, Mariana e Peter, Luiz e Kleber. Vamos ver no pódio atual aqui. Se fosse só de uma pergunta, quem entrar? Mariana, Marcos, Jefferson, Daniel. Aí, ó, já tá aparecendo novos players aqui, ó. É possível, gente. Acreditem. Vamos lá pro próximo. Aqui, ó, só para vocês entenderem também. A velocidade na hora que você responde influencia nos seus pontos. Por isso que alguns respondem, tem pontos maiores que os outros e responde a mesma questão. É por isso. Quanto mais rápido você responder, mais pontos você ganha. Então vamos continuar aqui, ó. Vou fechar aqui. Bom, próximo. Próxima pergunta, hein? Com relação à norma BNT, cenário alternativo correto, a ISO 26000. É uma lei que deve ser aplicada a todas as empresas, trata da responsabilidade social e as empresas não têm obrigatoriedade. É uma obrigatoriedade do CREA e sua aplicação ou aborda a qualidade total? Essas aí vocês estão craque, né? Vocês estão tudo indo rápido. Ó, só que não, hein? Gente, a norma brasileira, que eu até estava explicando, International Standardization for Organization 26000, que eu mostrei o videozinho lá no YouTube, coloquei som, eu até comentei, ela não é obrigatória, tá? Ela orienta e trata de responsabilidade social, ok? Então, quem marcou azulzinha acertou. Então, vamos ver como é que tá o placar agora? Que é isso, ó. Mariana, Jefferson, Divanil, Alisson e Marcos. Ou seja, ó, o placar já tá mudando aí, ó. Tudo de novo. Agora a última questão, pessoal, é a questão que define o pódio. Vamos lá. O que a responsabilidade social não abrange? Aí vem lá, meio ambiente, comunidade, direitos humanos ou todas as alternativas são abrangidas pela responsabilidade social? Que isso, hein? Vocês estão muito velozes mesmo, né? Vai lá o dedinho nervoso, tum, 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 tum. Bom, todas as alternativas, gente, abrangem a responsabilidade social. É o último slide que eu estava falando lá na aula, lá, penúltimo, né? Que eu estava falando, meio ambiente, comunidade, direitos humanos, abrir cada um. Então, isso tudo é abrangido pela responsabilidade social. Então, vamos ver quem ficou no pódio, então? Ó, pódio de hoje. Mariana em terceiro lugar. A Mariana errou, estava no primeiro. O Alisson no segundo. E em primeiro, tananana, Jefferson Luiz. Parabéns. Depois vem o Daniel e o Marcos. E aí, gostaram? Foi surpreendente? Aí, 53% de acerto na aula de hoje. Legal. Boa. Capacidade de absorção foi bacana aqui, ó. Vou jogar aqui para a gente ver na próxima aula aí como é que vai ficar aí, ó. Jefferson, Alisson e Mariana.
O penúltimo, Jefferson, Mariana e Peter. Mariana, Kleber e Peter. O Peter sumiu do ranking. Aquela última questão pegou muita gente aí de surpresa aí, né? Muito bem. Então, Tem gente, que fazer com mais questões para dar mais competitividade. pois é, né? Tem que fazer uma quantidade de questões maior, mas depende muito do que eu faço de conteúdo para aula, né? Como eu coloquei um texto hoje, aí eu fiz com menos questões. Mas ok, legal. Pessoal, tem alguma outra pergunta, consideração? Se não tiver, muito boa noite a todos, bom descanso e nos vemos na próxima semana. Não deixem de fazer o desafio Nota Máxima ED e mandar o link para mim para eu pontuar vocês lá. Ok? Boa noite. Obrigado, pessoal. Maravilha, professor. Obrigado, boa noite. Boa noite, tchau.